Boa noite, mais uma terça de novidades aqui, nosso programa Os Bastidores. Isso mesmo, youtube.com/Os Bastidores. Gente, nos acompanha, nos segue, comenta, a gente precisa do seu apoio. Continuamos precisando, né? E aquele agradecimento que não pode faltar no início. Grata a Deus, né? Porque olha lá, nós já aqui estamos de novo. Tá? E a cada um de vocês, porque vocês curtem, vocês divulgam e nós continuamos aqui no YouTube. Gente, por que é novidade hoje? Não é só o artista que está aqui conosco, né? Que nós já demos boas risadas aqui, já descobrimos muitas coisas dele. Mas nós temos aqui mais duas pessoas na mesa que vão dar sequência aos bastidores, vão estar aqui com vocês todas as terças-feiras. Ô, Rose, por que essa novidade agora? Porque eu, Rose Carvalho, vou estar focada em meu quadro, que é o Talk Sexy, tá? Como sexóloga. Então, eu vou dar atenção a esse meu quadro e recebendo também muitas visitas lá, esperando vocês também no meu quadro, tá bom? Então, quem é que está aqui hoje com a gente? A Rafinha, Rafa. Olá. E a Mirella. Rafa, dá uma chegada aí pra... Opa, né? Olá, é um prazer, né, estar fazendo parte agora da equipe dos bastidores, né? Assumindo o legado da nossa querida Rose e, juntamente com a Mirella agora, criando novas histórias, novas memórias. Mirella? Boa Oi. noite. Meu nome é Mirella, estarei aqui junto com o Rafa nas próximas terças-feiras, apresentando aqui junto com ela os episódios de Os Bastidores. Opa, olha aí, gente, duas jovens bonitas, né? Totalmente ligadas no que está acontecendo aqui em Aracaju, no meio artístico. Isso mesmo, por falar em artista, agora sim é ele, bora! Beto Salles, gente. Queremos saber tudo do Beto, né? Por que Beto Salles? Por que esse nome artístico? Já descobrimos que Beto não é só cantor, Beto também é compositor, é produtor, já foi garçom Nutella. Eu até perguntei o que garçom Nutella aqui, ele vai explicar. Já foi para São Paulo, já esteve, nasceu aqui em Sergipe, é sergipano. Já foi para... Olha quanta coisa para ele falar aqui pra gente. Em São Paulo, já cantou em cabaré, vai contar também essa experiência aqui pra gente. Então, seja muito bem-vindo, Beto, aqui nos bastidores. Que maravilha, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Rose, boa noite a todo mundo que tá assistindo, boa noite, Rafinha. Boa noite. Boa noite, meu amor, sejam bem-vindas, bom estar aqui com vocês. Ah, mas assim, foi muita coisa vivida, são 18 aninhos de muita vida, né, assim. Minha idade. Acho que tem gente que é contemporânea minha aqui, a Rafinha é... Total, gente. Não, ele não sai, gente, dos 18 anos de idade, tá? Quando você tem, Beto, 18. 18. Eu tenho 18. Eu digo, Beto, você tem mais de 18 de carreira, de sucesso. Só tem 18. Fala. Na verdade, eu tenho 40 e alguns. Ah, deixa pra lá. Parou de contar, verdade, né? Parou de contar, né? Parei de contar depois dos 46. Pronto, e vamos conhecer agora quem é o Beto. Vamos Beto nessa. é sergipano. Sou Né? sergipano, mais especificamente de Aracaju mesmo. Nasci aqui nessa cidade maravilhosa. Sou apaixonado por Aracaju, apaixonado do fundo do meu coração. Gosto muito da cidade. E quem foi Beto na infância? A infância de Beto. Foi com música, sem música, Beto? Como é que foi? Meu pai era cantor. Meu pai foi um cantor aqui bastante conhecido, chamado Betão Boca de Cantor. Então, o pessoal dos anos 80, dos anos 70, assim... Foi anos 70 e começo dos anos 80. Conheci muito ele na Estação da Luz, Vikings, Brasa 10, Mac 5. Ele cantou nessas bandas. Só que eu nunca tive contato direto com ele, né? Eu sempre ouvi falar dele e tal. Ele me pegou algumas vezes em casa pra gente fazer alguns passeios, mas eu nunca tive contato direto. O contato com a música mais próximo que eu tive foi um tio, que era tecladista de uma dessas bandas. E depois, por algum certo tempo, minha mãe foi morar em São Paulo e eu fiquei morando na casa desse tio. Então eu tive um breve contato de, acho que alguns meses, diretamente com alguém que trabalhava com música, realmente. Entendi. Você tem quantos anos na época? Você... Eu tinha 16, entre 16 e 18, porque foi na época Bem que jovem. Não, mais 17 e 18. Foi na época que eu entrei pra faculdade e morei ali no Alphaville, no saneamento. Sim. E aí ele morava lá também. Então, assim, foi o contato mais íntimo que eu tive com a música. Você era meu vizinho, eu não sabia. Perdi essa chance. Pois é, mas na época eu não sabia tocar ainda não. Pronto.
Beto, e você, no caso, depois que acabou essa sua infância, com 17, você permaneceu aqui ou viajou? Eu entrei comecei a cursar a faculdade de biomedicina. Na verdade, eu não sabia nem do que se tratava direito. Era uma parte da área da saúde, que eu sempre gostei da área da saúde, e no primeiro, segundo, terceiro semestre eu sempre me destaquei dentro do curso, mas minha mãe, por uma opção, foi embora para São Paulo para tentar. São Paulo sempre foi uma cidade de muitas oportunidades, e foi morar numa cidade perto de Campinas, chamada Hortolândia, e lá eles montaram um supermercado, e depois de uns 6 meses eu fui para lá, para poder ajudá-la. Só que era tipo uma cidade dormitório. Então o pessoal dormia lá e trabalhava, e é muito diferente a realidade da gente sergipana. Cultura. A cultura Cara, começa a trabalhar muito cedo, cara. Você vê gente, garotos de 15, 16. Pelo menos na época, pra mim era um choque. Hoje em dia você já vê a galera mais aqui. Mas pra mim, na época, foi um choque, assim. Eu não tinha muito o que conversar. E entrei lá num grupo de capoeira. Depois comecei a andar no samba. E aí foi que minha história com a música começou a rolar. E foi muito natural. Mas eu nunca pensei, não, em cantar, não. Ô, Beto, deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, pode-se dizer que a música já vem de sangue, ou, porque eu andei pesquisando, que em São Paulo você botou banda, começou a dar os primeiros passos realmente na música. Me conte mais ou menos esse começo. As pessoas falam, minha filha também é cantora. Canta muito bem também. Aí as pessoas falam, puxou o pai, ela tem o dom. Eu acredito realmente que as pessoas são formadas pela junção de todas as suas experiências. Tudo que você foi vivendo. Minha filha nasceu dentro de um estúdio, basicamente. Então, ela era muito pequena, ela sendo amamentada e a banda ensaiando, afinando os instrumentos, instrumentos de sopro, principalmente. A banda era muito boa. Então, deu pra ela uma vivência. Eu acho que deu algumas ligações entre os neurônios dela que fez com que ela tivesse mais aproximação com a música. No meu caso, minha mãe sempre foi muito afinada, meu avô gostava muito de música. Meu avô botava todo domingo de manhã, botava Nelson Gonçalves. Então, assim, isso me deu uma base musical. Meu padrasto, comprou um teclado pra ele aprender a tocar. E ele escondia a fonte do teclado, pra ninguém pegar. Meu irmão não tava nem aí, que era filho assim legítimo dele, mas a gente se dava muito bem, nos damos bem até hoje. Inclusive, abraço, Betão, um cheiro no coração. E aí a gente se dava muito bem, e aí ele escondia onde ele quisesse. Meu prazer era procurar. Ô, Beto, mas lá em São Paulo você montou banda, como foi sua trajetória lá? Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu tava procurando um amigo, não tinha com quem conversar, porque as pessoas mais ou menos da minha idade, 17, 18 anos, eu tava em casa, eu ia ajudar meu padrasto e minha mãe, meu pai, que eu chamo de pai até hoje, meu pai e minha mãe, mas as pessoas estavam trabalhando, chegavam às vezes 6, 7 horas, 8 horas em casa e não tinham tempo pra estar. Então, na hora de capoeira, eu comecei Depois eu me mudei pra uma cidade chamada Sumaré, que eu consegui uma vaga de emprego na Fiat. Eu fui trabalhar na concessionária da Fiat em Sumaré. E aí, de lá foi que eu comecei a ter contato com música sertaneja e samba. Aí eu comecei a andar nesses lugares, mas pra fazer amigos. Como eu tinha essa bagagem musical... Se uniu útil ao agradável. Foi. Meu pai não deixava eu pegar o teclado, mas aí ele ganhou um violão. Aí disse, não pega meu teclado não, tá aqui o violão. Só que a minha sorte foi que eu nasci em 78. Então eu peguei todos os anos... Ontem. Quando eu peguei todos os anos 80, nos anos 90, e era Caetano, era Gil, era Djavan, Chico Buarque, Alcione, Emílio Santiago. Bicho, só tinha músico bom cantando no rádio. Você imagina você colocar hoje na rádio, sei lá, na rádio mais famosa de Aracaju, escutar esse tipo de coisa, se não for no Good Times. Good Times não, que era música, que era tipo música... Internacional. Era internacional, mas assim, se não for um retrô de MPB mesmo, hoje você só encontra numa rádio, mas antigamente era a música mais tocada. Era a música mais tocada que tinha. Então eu fui aprendendo com esse tipo de música. Não tinha outra opção. Não tinha. A música ruim era Sandro Becker, que o pessoal chamava, que hoje é cultura nacional. Vamos abrir a roda, que era Sara Jane, e hoje é cultura baiana. Foi um ícone na música. Aí lá em São Paulo, você... a sua trajetória lá dentro mesmo, foi o quê? Foi casa de shows? Foi
Como foi sua... São Paulo é uma cidade gigantesca, né? A gente tava conversando antes, enorme. Os caras dizem aqui em Aracaju, você vai tocar no Mosqueiro? O cara disse, longe. Eu digo, não. Só não conhece. Eu perdi um pouco essa referência de distância, mas eu ainda acho Aracaju muito, muito, muito próximo. Eu tocava em casas de show, eu tinha uma bandinha que era eu, o meu tio e meu primo. Que eles inclusive moram aqui. Era o meu tio tocando teclado, meu primo na guitarra e eu cantando. E a gente tocava em tudo que era lugar. E nessa Augusta que eu falei que eu toquei em 2 cabarés. Era cabaré mesmo, era 50 minutos de striptease, 50 minutos de show. Também Tinha show, só pra eu saber, era show, mas o striptease era das meninas, não era meu não. Não, é bom esclarecer, né, gente? A striptease era das meninas. Ele tocava 50 minutos. 50 minutos, a menina tirava a roupa 50 minutos. Era Ei, revezamento, né? festão. A gente, na verdade, só assistiu as primeiras 2, porque depois ficou tudo parecido e você conhecia depois. Conversava. Às vezes a menina pedia, toque tal música, aí você tocava, gostei. Aí você via uma semana, depois outra semana, 2 dias você via, daqui a pouco você tinha um mínimo de uma relação. Então você perde o estímulo de. Agora, do mesmo jeito que eu toquei nesses 2 cabarés, no final tem um chamado Edifício Itália, que faziam grandes eventos, Você grandes fala no bailes. final, foi nessa avenida. A Augusta vai do Edifício Itália, Sim, Terraça Itália, até a Paulista. conheço. Então, numa das pontas tem um dos edifícios que na época era muito, muito, muito luxuoso. A gente fazia festa, baile da terceira idade. É uma onda, baile da terceira idade. Você chamava baile da melhor idade, então baile do vendedor, que era tipo assim, dia de terça de tarde, quarta de tarde, quinta de tarde, sexta de tarde. Aposentados. Não só aposentados, né? A galera que às vezes, por exemplo, trabalhou a semana toda e na quarta tá de folga. Entendi. São Paulo tem tudo pra você fazer. Aí a pessoa ia pra um baile, só que esse baile é tipo baile de gala. Você vai de terno, você vai beber arrumado. A gente tocava 3 músicas, aí parava. 3 músicas, parava. Aí que tocava 3 músicas, o cavalheiro pegava a dama pra dançar, mas não podia largar, porque era falta de educação ele largar ela antes de acabar a terceira música. É isso que você achou interessante? Achei tudo interessante, as músicas, a gente tocava tchá-tchá-tchá, bolero, tocava de tudo. Lá isso enriqueceu, né, o repertório. Isso. E depois de viver essa experiência em São Paulo, qual foi o estralo que fez você... Vou voltar pra minha terra, vou voltar para Aracaju. Eu recebi um convite de um grande amigo, que é um grande amigo meu, inclusive estava com ele essa semana, para voltar. Que ele tinha, na verdade, como é que eu posso dizer? Ele conseguia indicar a gente para tocar em uma situação um pouco mais favorável do que São Paulo. São Paulo era muito bom, foi muito bom para mim, para ganhar repertório, para passar por algumas, como é que eu falo? Alguns desafios comigo mesmo. Exatamente. Algumas experiências, algumas músicas que eu não cantava em italiano, espanhol, em inglês. Entendeu? Tive que passar, me desdobrar pra fazer isso tudo. Aí depois ele recebeu convite de voltar pra cá pra cantar uma das coisas que eu mais gosto, que é forró. Ave Maria. Delícia, forrozeira. Então, esse nome, Beto Salles, você, no caso, adotou esse nome, Beto Salles, aqui ou ainda lá em São Paulo? Não, lá era Beto Sandes, que é meu nome, né? Luiz Alberto Barreto Sandes Júnior. Certo. Sandes Júnior. E quando chegou aqui, mudou pra Salles. Por quê? Como foi que foi essa mudança? Quando eu cheguei, continuou com o Betinho Sandes. Inclusive nas bandas de forró que eu cantei, fiquei durante 5 anos na banda de Feira de Santana, cantei em algumas aqui da cidade de Aracaju, de Sergipe, de Aracaju também. Eu mudei porque uma pessoa do Hipersalles, que a gente chama da Hipersalles ali, ele viu meu trabalho, gostou e disse: menino, vou lhe ajudar pra você gravar um CD. Na época a gente gravava CD, aí eu gravei um CD. A família dele até hoje diz: rapaz, como é que você conseguiu fazer ele pagar alguma coisa pra você? Meu amigo Salles, obrigado. Olha, Salles, obrigado. Aí foi homenageado, até hoje continuou Salles. E também Salles, pra rede social na época que tava nascendo, era mais legal. Salles, você não tem um erro, só tem um L ou 2 L's. Um L tem várias pessoas. 2 L's eu apareço lá primeiro. Então, assim, pra mim foi muito mais fácil pra me identificar. Então, por isso que ficou o Salles. Gratidão, né? Gratidão, olha, e uma referência, viu, Salles? Ali gosta do sertanejo. Nesse campo do forró,
nesse campo do forró, você ficou só aqui na capital ou você expandiu? Porque, assim, pelo que eu pesquisei dessa história, você participou de banda, recebeu convite do pessoal de Feira de Santana, você gravou DVD. Me conte sobre essa experiência que foi, assim, né, pra explodir o Beto Salles. Eu comecei... Quando eu voltei de São Paulo, eu comecei a fazer na onde eu achava trabalho. Primeiro a gente fez com essa banda, que era chamada Sol do Nordeste, que era a minha banda, da minha família, era eu, meu tio e meu primo. Aí fizemos uma quantidade de mais ou menos uns 60 shows em 90 dias. Muito show, na época que podia fazer comício. A gente tinha um repertório muito dançante. Na época era Aviões, Safadão, no auge. E aquilo eu gostava. Eu escutava, se eu fosse escutar na FM mesmo, que a gente chama no rádio, a gente tirava música no rádio, no CD. Era tudo que tava tocando na atualidade, era o que eu gostava. Então, assim, eu me deliciava tirando. Difícil deixar alguém parado também, né? Era muito bom. Era energia. Só que depois a rocha começou a surgir muito forte. E aí, quando passou essa parte da campanha, que foi agosto, setembro, foi final de junho, agosto, setembro. Aí outubro acabou aquelas festas todas que a gente conseguia fazer. E Aracaju tinha uma quantidade de bares muito menores. Então, a gente, até para se apresentar em bares era difícil. A gente ficava esperando contratos que fossem maiores, que justificassem a gente ir com a banda maior. E aí não apareceu, aí eu recebi um convite da banda de Arrocha e fui cantar nessa banda de Arrocha. Nessa banda de Arrocha, um cara me viu cantando, aí me levou para uma banda de forró. Dessa banda de forró, uma banda maior de Feira de Santana me levou e eu fui embora. Aí fiquei 5 anos nessa banda, viajando o Brasil todo. Opa, então você é muito diversificado, é diferenciado, adorando, amando, gente, essa conversa aqui com o Beto. Mas vamos lá, Beto. Obrigado, Rose. Na verdade, eu não tive muita oportunidade. Na verdade, eu tive essas oportunidades e eu falei errado. Eu tive essas oportunidades e tive que abraçar. Então, eu tive que abraçar da melhor maneira possível. E abraçou bem, hein? Opa, pra você ter ideia, o Macai hoje é um resort. Eu trabalho lá fazem 8 anos, mais ou menos. Eu sou um dos responsáveis pela música, que hoje tem uma moça chamada Tia Coxinha, que ela também assina pela escolha dos músicos. Eu indico alguns músicos e ela faz o gerenciamento. Eu só sou uma empresa que presta serviço junto ao Macai. E aí, quando eu cheguei lá, a gente pega gente do norte ao sul, né, do país. Isso. E aí, os gostos musicais são bem diferentes. Tem gente que gosta de bolero, tem gente que gosta de axé, tem gente que gosta de... E aí, nessa hora que foi que eu abri mão da minha vaidade de músico, de tocar o que eu gostava, o que eu achava que seria legal, para atender realmente o que eles queriam. Aí fez com que o meu repertório ficasse, aumentasse bastante. Mas isso também lhe ajudou a ter um conhecimento mais de todas essas culturas. Exatamente. Com certeza. Foi isso que fez. Junto com o que minha mãe escutava, a gente estava conversando sobre as músicas que cada um aqui gostava. E a gente viu que é mais ou menos o que a gente escutou quando era pequeno e que a gente foi guardando de referência, né? Isso. E assim, você falou da banda, falou das suas emoções, das suas sensações. Então, o que te motivou a seguir a carreira solo? Eu acho que tudo na minha vida... Eu falo que minha vida é muito boa, sabe? A minha vida é muito tranquila. As coisas fluem da melhor maneira possível. Ou pelo menos da melhor maneira que poderia ser pra mim. Acho que as coisas aconteceram muito naturalmente. Eu tava numa banda, que era uma banda que tinha uma projeção bem grande, de Feira de Santana. O produtor que trabalhava nela, que chamava César, que já faleceu, era um dos pilares da banda, né? Essa banda, por motivos internos dela, parou por algum tempo. Eu até tentei fazer com ele durante algum tempo, com meu nome mesmo. Fizemos em Itamaraju, fizemos algumas festas grandes, com banda grande lá na Bahia. Mas depois eu voltei pra cá porque minha filha tinha nascido. Minha filhinha tinha nascido e eu disse, não, eu sou de Aracaju, sou de Sergipe, minha filha nasceu, eu vou voltar pra lá e vou arrasar porque todo mundo me conhece. Quando eu cheguei aqui, ninguém me conhecia. Na verdade, os músicos me conheciam, os músicos que eram meus amigos, que estavam na estrada. Então eu não tinha isso mostra que eu não tinha conhecimento nenhum do mercado que eu tava chegando. E eu fiquei durante uns 3, 4 meses, assim, meio que amargando e meio sentindo a realidade, qual era, né? Poucos bares na cidade, mas não demorou não, de uma banda a outra me chamar pra fazer um cachê. E aí eu fui fazendo um cachê ali, outro cachê aqui. Sei lá, eu sempre fui muito empenhado
e fazer as coisas que eu me propunha. Aí você, então, o seu tempo, o período que você coloca, 3, 4 meses para você ser conhecido aqui em Aracaju? Ser conhecido não, as pessoas que necessitavam de algum cantor, de algum serviço que eu podia fazer, me chamavam para fazer cachê com eles. Isso foi em que ano, mais ou menos? Caraca, minha filha nasceu tem 2016, é isso mesmo, 2019, 2018... Então a gente pode dizer 20, desculpa, 25 para 16, 25, 15, Menos novos. menos novos fora? 5, não, errei, 2007, 2008. 2007, 2008. É. Eu já tava aqui, espera aí, que conta é essa? Para tudo. Não, 2016 foi quando eu fiz uma dupla. Aí eu já tava mais conhecido na cidade. É porque assim, Aracaju não tinha essa quantidade de bares que vocês estão vendo, vocês, garotas. Não tinha, né não, Joás? Não tinha, não existia essa quantidade de bares. A gente tinha um bar na cidade que se chamava Coqueiral e era muito badalado e você só tinha aquela oportunidade de se apresentar. Eu acho que depois que veio a Lei Seca, posso estar errado, mas depois que veio a Lei Seca, que as pessoas pensavam em ir só pra orla, que seria o point que a pessoa teria. A pessoa abriu um restaurante não, às vezes um espetinho, um negócio mais simples, mas tinha uma música que tava lá, no mesmo carro que tava tocando na orla, tava tocando no teu bairro. Agora cada bairro tem 5, 6, 7 espetinhos. Isso. Né? Hoje em dia tá muito bacana pra você conseguir fazer música em Sergipe, em Aracaju, né? Sergipe eu não tenho conhecimento. Então, de certa forma, a gente pode considerar que a maior dificuldade para você dar os seus primeiros passos na carreira solo foi o fato de ter que se adaptar novamente, né? É, você apresentar um trabalho, um produto que as pessoas querem comprar um produto que não conhecem. Sim. Né? E na música, na época, como eu falei, tinha pouca oportunidade, poucos lugares para mostrar. Hoje em dia, você vê, isso mostra a quantidade de artistas novos que estão começando aqui em Aracaju, em Sergipe, e que estão vindo para cá de fora, tanto da Bahia como de Alagoas. A gente está mostrando, tá vendo uma grande chegada de músicos pela quantidade de oportunidade que a gente tem aqui. Sim, é verdade. De verdade, tá chegando uma galera muito grande de fora. Com que faz, tem dois movimentos que acontecem com essa chegada. Um são os preços, que as pessoas vêm e querem mostrar o trabalho, então se propõem, pelo menos da primeira vez ou segunda vez, fazer um preço um pouco mais acessível. Então isso mexe um pouquinho com o cachê da galera que tá trabalhando aqui. Mas também, em contrapartida, eleva o nível, né? Tem muita gente que vem de fora que é muito bom também. Então o mercado tá nesse movimento agora, de chegar gente, Mas é a efervescência do mercado, você tem que estudar, não tem que fazer. Você acha isso uma ameaça ou uma coisa boa a nível de oportunidade de conhecer novas pessoas da sua área? Eu acho que toda a oxigenação do mercado, do comércio, é boa. É porque assim, nada é pra sempre, né? Isso. Nada nos pertence, as coisas estão com a gente por agora e depois já foi. Então, E assim, ao mesmo tempo que você disse que está chegando novos artistas em nossa terra, também você já colocou aqui, também se abriram, né, novos espaços. abrir os novos espaços, mas os espaços principais são os mesmos, né? Para as mesmas pessoas que são competentes por estarem ali galgando os lugares deles, né? Não é à toa que tem gente que tem 3, 4, 5 bares aqui em Aracaju e você vai ver, são um dos melhores bares que tem, né? Então, parabéns para eles. Você, como artista, você se sente prejudicado quanto a isso? Com a chegada de gente de fora? Nada. De jeito nenhum. A gente fica apreensivo, não é com a chegada deles, é como o mercado vai responder a essa chegada. E aí eu só tenho uma opção em fazer. Enquanto tá mexido o mercado, é estudar. É melhorar o repertório, é tentar fazer alguma coisa diferente, é ver as pessoas que estão chegando, qual é a proposta que eles estão fazendo, entender o que é que os bares estão pedindo. Perfeito. Se é isso que eu tô fazendo, tô atendendo o que as pessoas querem. Está se movimentando, é a questão do movimento. Está sempre se adaptando, né? Na realidade. Mas a vida é isso, é eterna Está sempre se adaptação. adaptando a tudo. Isso mesmo, Mirela. E eu tô atrapalhando aqui, Mirela pergunta e eu fico curiosa. Então, né? Vamos lá, que eu adoro perguntar. O que as pessoas mais perguntavam pra mim muitas vezes é que eu vi, por exemplo, as pessoas me conheceram na época que eu tive mais exposição na mídia, foi na época que eu fiz música sertaneja. Então tem muita gente, e agora assim, a pessoa
a maioria das pessoas hoje estão casadas, estão com família, geralmente não sai tanto pra bar, mas quando saem e me encontram, a referência é de sertanejo. Porque naquela época era o que estava fazendo muito sucesso. Eu tinha encontrado com o Roberto Sari, que já esteve aqui também. Sim. Que foi uma dupla maravilhosa que eu fiz. E deu muito certo durante aquele tempo. Né? Mas depois daquilo ali, eu voltei a fazer meio que forró, que era o que eu fazia, né? Que era o forró, mas só que o forró tinha mudado. O Safadão já não estava tocando mais aqueles forrós que ele tinha se proposto. Tava fazendo mais misturado com funk, ele estava querendo mesmo que entrar no Rio de Janeiro. Aí aquilo ali já não era mais a minha praia, não era aquele negócio que eu gostava. Apesar de ter tocado a Anitta, né? Prepara, que agora. Porque nas festas particulares, na época que essa música estourou. Isso. O seu repertório tinha que ter. Sim. Tinha, e eu fazia uma mescla pra ficar dançante. O intuito é que as pessoas dançassem. Isso. Somente em festa particular de formatura, de casamento, desse tipo de coisa. Entendi. Então, Beto, no caso, você gravou um DVD, correto? No Forró Caju. Você tem uma história com o Forró Caju, que é o palco de toda a cria da terra, não é isso? Me conte mais como foi, de onde você tirou para pensar nas músicas, para pensar se teve música de sua autoria. Quero saber tudo, como Então- foi esse... Então vamos lá, eu gravei 3 DVDs antes desse DVD. Dois devem estar na internet com a Carrasco, banda de Feira de Santana, Carrasco de Forró. Uma cabana de Agenor, chamado Dragões de Forró, que deve estar na internet também. E aí depois veio esse, que foi o meu. Foi no dia 24 de junho, à meia-noite, no palco do Forró Caju. Imagine, eu consegui fazer meu show no dia 24, dia principal. Depois de mim foi Simone e Simária. E eu gravei essa data por esse dia. Foi um dia muito, muito bom pra mim. Foi um dia mágico, assim, que passou assim. Repertório eu nem fiz, o repertório tava tocando já. Já tava fazendo muita festa com esse repertório, a gente só afinizou, botou no palco e tocou. E eu lembro que foi o dia que faleceu o Cristiano Araújo. Então, quando eu cheguei em casa todo feliz, e eu era muito, 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 muito fã dele. Muito fã, muito fã. Quando eu cheguei em casa todo feliz, sem conseguir dormir, aí recebi a notícia. Nossa, foi uma mistura de sentimento ali. Digo, caraca, foi uma loucura, foi uma loucura. Eu fiquei muito feliz de ter gravado o Forró Caju. Já tinha me apresentado com outras bandas, né, nesse palco, no outro palco pequeno, que é pequeno só de tamanho de estrutura, porque não daria para colocar todas as atrações no menor palco, mas é um palco muito bom, é um palco que tem muita gente, um palco muito honrado para as músicas, pros músicos daqui de Sergipe, que eu gostei muito de tocar ali. Inclusive toquei com o Beto Sara ali. Acho que foi um anterior, um de 2016 que eu gravei meu DVD lá. Nesse dia desse DVD, o que mais, além de, né, faleceu o Cristiano, mas assim, na hora ali, o coração, a emoção, dentro ou fora do palco, foi que assim, fora a data, tudo, que foi que você assim, não, poxa, vou deitar a cabeça, aconteceu uma curiosidade, alguma coisa que você queira contar, porque você não contou pra ninguém ainda desse dia. Não aconteceu e tá lá, tá gravado, eu tava tocando, né? Aí tinha... É porque eu sou um cara muito simples, cara. Eu sou um sergipano, sou daqui de Aracaju. Se você me encontrar na rua, eu posso não reconhecer as pessoas, mas se você parar e conversar comigo, você vai ver que eu sou muito simples, muito simples. E tinha uma menina chorando na beira do palco. Era eu não? Ela era mais velha. Você é novinha. Não, brincadeira, era bem novinha ela. E ela tava chorando porque ela tava gostando do show. Eu tava muito perto, tava dando atenção. Aí eu falei brincando, mulher, sou daqui, de vez em quando eu tô aqui no mercado. Ela falou, deixa de se vestir, não pode falar isso não. Eu digo, tá bom então. Depois eles fizeram a volta e viraram meu amigo até hoje. São amigos meus até hoje. Eu digo, faz a volta aí, vai, sobe aí. Segurança, deixa ela subir aí. Oxe, essa é chipando mesmo, oxe. Sim, porque eu sou curiosa, gosto da fofoca. Conte mesmo. Só pra saber. Eu acho que ela tava gostando do show, na verdade. Ela gostou do show, ficou emocionada porque eu consegui dar atenção pra ela e pra galera que tava lá. Jogaram o celular, eu recebi. E às vezes o artista chega lá em cima, por exemplo, quanto mais
sucesso ele tiver, mais ele viu aquilo várias vezes. Então imagine, você é um artista, qualquer um da gente. Às vezes você não tá num dia tão bom, você tá com dor de cabeça, chegou de uma viagem, veio correndo, às vezes você vai lá, não é por mal, gente, não é. Automático lá. Você vai no automático, você olha, você sorri, mas você não vê a pessoa. Você olha, mas não vê. E não é muitas vezes a culpa do artista. E quando é que a gente estava conversando sobre as pessoas que são invisíveis, quando a gente está trabalhando, né? E você olhar pra pessoa e você ser vista. Diga lá, me diz um cantor que você gosta muito. Muito. São vários. Roberto Carlos. Pronto, imagine o Roberto Carlos olhar pra você e você saber que ele lhe viu, que ele lhe deu aquele momento de atenção. Ele me deu uma flor no show no Batistão. Me olhou pra você, ele lhe deu a flor, não foi? Jogou uma, eu não peguei. Aí ele eu era pequena, viu? Quer dizer, sou pequena. Ele mas tentou na uma idade. vez, depois tentou de novo, né? Foi, na terceira eu peguei. Quando eu lembro disso até hoje, eu segurando a flor aqui. Aí a senhorinha pegou e puxou, eu fiquei só com o talo. Mas eu lembro até hoje, na minha cabeça, o Roberto Carlos sabe que eu existo. Mas naquele momento ele olhou pra você, então foi por esse motivo. Ai, me arrepio. Porque assim, eu não era uma pessoa famosa, eu tava em tudo que era propaganda, de rádio, de televisão. Isso não era como esses cantores famosos que estão aqui. Foi porque, na verdade, eu olhei pra ela. Como eu falo, eu fui garçom Nutella, né? Porque eu trabalhei num estabelecimento da minha mãe. E hoje eu me identifico muito com os garçons que trabalham nos bares que eu trabalho. Na verdade, eu só falo muito bem com eles. Vejo, dou um abraço, converso com eles. Sei, muitos daqueles eu sei o nome. Como sei o nome de algumas cozinheiras, cozinheiros. O pessoal que toma conta dos carros. Porque são as pessoas que estão trabalhando comigo. Entende? Então, assim, quando esse tipo de pessoa vê que você olhou pra ele de verdade, pô, ele vira seu amigo de verdade. E isso pra mim é que faz a diferença. Então acho que foi essa conexão só. Tanto que a gente é amiga até hoje. Bacana. Invisíveis, pronto. Ei, gente, deixa eu só pedir um momentinho aqui, já que a gente tá falando tanto de pessoas que estão ali, que nos apoiam, que estão ali conosco o tempo todo. Deixa eu falar agora do Conviver Coworking. Esse mesmo, Conviver Coworking, esse espaço que nós estamos aqui. Convido a cada um de vocês para vir conhecer. Vale muito a pena. Se você tem um podcast para gravar, um webcast, um curso online, esse é o espaço. Ou então alugar uma sala para um atendimento, para o que você quiser. Aqui tem várias opções. Você agenda uma visita pelo telefone 3012-1301. Gente, você agendando, vai ter uma pessoa aqui para lhe receber, para lhe apresentar todo o prédio. Inclusive essa sala aqui onde nós estamos. Então, nosso agradecimento por essa parceria que nós temos com Conviver Coworking. Sim, eu dei o telefone, falei, não disse onde que fica, né? Ô, meu pai. Rua Frei Paulo, 1217, tá? Suíça. Não fica próximo, fica bem centralizado. Certo? Então, estamos aguardando, sim, sua visita, sua ligação para agendar, né? Para vir aqui, conhecer esse espaço que a gente está. Não é gostosinho? Eu adorei. Eu morava aqui do ladinho. Uma delícia. Então, Morava coladinho, morava bem ali, perto do Lux, na rua do Lux. Morando aqui, a gente largava, viu? Trazia você todo dia pra cá. Ia ser 3 apresentadores. Era mesmo. É bombardear a pessoa que tá... Na mesa. E veja, eu no início lhe apresentei como cantor, compositor. E você compõe, como você falou, tem alguns trabalhos que você compõe. Da onde vem essa criatividade sua? Da onde surge essa criatividade? Eu acho muito bonita a questão de se compor, né? Eu acho muito legal. Todo mundo fala, composição, mas todo mundo não, mas as pessoas que compõem. Você tem que sair compondo. Vai compõe, vai bebendo de uma água. E uma hora sai uma coisa legal, né? Tem tanta coisa que é tão simples, cara. Amo tua voz e tua cor, que é do Cleide, são assim, uma harmonia simples, uma melodia simples. Então eu saí tentando juntar as palavras. Acho que uma das primeiras músicas que eu fiz, eu tinha recebido um lerite, contra-cheque, e tinha vindo bem pouco dinheiro. Aí eu digo, rapaz, aí eu escrevi uma música lá no fundo do contra-cheque. Acho que a inspiração foi porque tá duro. Foi uma música triste ou alegre? Eu acho que na época o Leonardo tá fazendo muito sucesso junto com eu acho que era música de sertanejo, romântico, de dor de cotovelo mesmo. Pelo contra-cheque, pelo valor, né? Pelo valor do contra-cheque, bicho. Estilo, então, que você mais gosta. Mas eu sei que você tem uma diversidade muito grande, uma variedade muito grande de repertório. Mas qual é o estilo que você mais se identifica?
você mais gosta? Então, eu tive esse problema. Ultimamente, assim, eu tava com esse problema. E a geração de vocês... Eu sinto um pouco de preconceito que ele sabe. A geração... A geração... Fica em dúvida se eu tô na galera do Brega Funk, eu sou da galera de quem? Do Pablo da Rocha, né? Olha, o mais Segredo. engraçado, agora eu vou deixar aqui, vou registrar isso aqui em nosso podcast, tá? Ele fala, na idade de vocês jovens, aí só aponta pra Laju. Vocês já perceberam isso? Eu apontei pra ela. Eu estou aqui. Eu botei pra ela. Pra Mirella. Mas Unicamente pra ela. Porque... Mirella é nossa caçulinha. Mas veja por que eu apontei pra Mirella. Porque essa geração da Mirella, essa música que muitas vezes as pessoas condenam, que não gostam tanto, são dos artistas que eles estão mais livres pra cantar, tipo, um forró, uma rocha, um pop. Então, você vê como com tudo você aprende. Eu tava, meu irmão, o que é que eu canto? O que é que eu canto? Eu gosto tanto do pop, mas eu gosto do forró, mas o sertanejo é que as pessoas me pedem mais pra cantar. Aí veio essa geração, e eu como músico, como alguns músicos, eu falava, né? Tem as músicas que não prestam, as músicas têm um palavreado ruim. Foi nessa geração que eu entendi que eu, necessariamente, não precisava ter um rótulo. Porque nessa geração eu entendi que a maioria das pessoas não querem mais ter um rótulo. Concorda? Realmente. Né? Não querem ter um rótulo. E aí eu disse, poxa, eu não preciso ter. Eu posso dizer, eu gosto do Lulu, como eu gosto do Rafa, como eu gosto do Luiz Gonzaga. Tem essa liberdade. Graças a Deus. Essa geração trouxe essa libertação pra gente. E eu acredito nisso, né? Então quer dizer que um show seu, se a gente for contratar um completão do Betão, a gente vai ter o quê? Vai ter um Zezé, um Roberto, um MC Livinho, um MC Cabelinho. Não, os MCs não estão. Vai ter Safadão. Safadão vai ter. Agora sim, é muita proposta da festa. Eu fiz uma festa agora sábado, que foi uma festa de 60 anos. Eu até tava rindo. Porque o cara disse, pensei em você pra fazer essa festa de 60 anos, porque você conhece muita música antiga. Eu disse, cara, são as melhores festas. Vou adorar fazer essa festa de 60 anos. Aí eu diminuí minha idade, né? 2025, quando eu olhei, eu disse, rapaz, ela nasceu perto de mim. Porque eu faço 47 agora, só são 13 anos de diferença. Então, assim, com 13 anos de diferença, tiveram algumas músicas que ela escutou que eu não escutei. Mas eu, como sou músico, eu resgatei até antes um pouco do que ela tinha escutado. Eu digo, ficou massa. Fez sucesso. Então, demais. Nesse tipo de festa, aí eu toco Fábio Júnior, Zé Camargo, Fagner, Melim, deixa eu ver, Claudinho Bochecha, Jorge Mateus, Vitor e Léo, entendeu? Zezé de Camargo, Bruno e Marrone. Essas músicas todas, elas fazem parte desse tipo de repertório. Isso foi no domingo, perdão. No sábado eu toquei numa festa, e era uma festa de reggae. A mulher falou, você faz reggae? Eu digo, rapaz, eu não vou perder esse cachê, né? Joyce, você faz reggae? Eu digo... Soltou malandrinha do lado. Malandrinha. Oxe, malandrinha. Aí eu fui fazer qual era o pop reggae, né? Aí eu vi que tinha diversas músicas do Cidade Negra que eu conheço, eu canto. Diversas músicas do Skank que eu conheço, canto. Diversas músicas do Gilberto Gil que eu conheço, canto. Diversas músicas do Engenheiro, do Paralamas que eu conheço, canto. Nath Roots. Muito versátil, né? Mas é porque esse tipo de música que a gente chamava de pop, eles contemplavam reggae também. Sim. Então a gente acabou de fazendo quase 2 horas de reggae. Aí o pessoal disse, tá bom, pode fazer um pop. E eu disse, graças a Deus, né, que tinha acabado já os reggae, né? Não tinha mais reggae na vida. Aí deu certo. Deu demais, graças a Deus. E falando nesse sentido da sua versatilidade, que você se adapta conforme o público, né? Qual música sua, assim, autoral, que define melhor você, a sua versatilidade? Então, eu acho que hoje, nenhuma, porque na verdade eu fiz 2 músicas com um rapaz chamado Assis. Foi gravado por um pessoal de Arrocha. Eu fiz uma música que eu gravei junto com o Sari, que eu gravei, que chama-se Vou Me Jogar, na dupla. Tem uma música que tá no meu Spotify, que chama-se Caso Encerrado. Tem essa música aqui
que eu gravei, que eu escrevi no contra-cheque. Mas nem essas músicas eram tipo assim, como é que eu posso lhe dizer? O que é que tá tocando hoje? O que é que tá fazendo sucesso hoje? Aí eu fiz mais ou menos parecidas. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que ela serve mais como discografia, a não ser que eu faça uma releitura dela, do jeito que ela é, faça uma releitura e adapte para o que a gente faça hoje. Na Rocha cabe maravilhosamente bem. Porque a Rocha é tipo uma música meio que universal, né? Os caras botaram Eu Desço Dessa Solidão, uma música 3 por... Encaixa E a tudo, Rocha encaixou quase tudo, fica bom. Fica bom. E para agora, para 2025, nós estamos ainda começando aí o segundo trimestre, né? Mas você tem alguns planos para agora, para 2025? Quais são os próximos passos da sua carreira aqui em Sergipe? Ou você já está se vendo também novamente fora de Sergipe? Não, por enquanto não. O que eu penso fazer aqui na grande realidade é começar a regravar, fazer as releituras dessas músicas que são minhas, fazer algumas parcerias com alguns músicos daqui e a priori agora gravar alguma coisa de forró. Porque assim, vamos entrar na melhor época do ano, vamos entrar na época do forrozinho. E assim, eu faço show assim, com muita frequência, né? Então eu quero deixar disponível para que as pessoas possam curtir não só o show, mas, por exemplo, você colocar, como tem no YouTube, você bota, sei lá, Beto Salles canta Pé de Serra, é colocar a pessoa, botar, tem uma fotozinha lá tocando. Então esses são os meus projetos, tanto fazer a música inédita como fazer esse tipo de música. Cabete Salles em YouTube, mas passa aí agora seu contato, o pessoal tem que ir encontrar. É conhecido, tem muitos seguidores você. Mas também tem muita gente que quer saber onde é que eu acho o Bete Salles. Tem muita gente, mas muita gente que não conhece ainda, de verdade, de verdade. Como é que você acha o Bete Salles? Você pode no Instagram, com Beto Salles com 2 L's, no YouTube também, desse mesmo jeito. E no meu Instagram, tem meu número de telefone, é só ligar, tá lá no meu Instagram, 9898-7677. Por favor, agenda aí. A gente tem que divulgar os nossos artistas, que afinal de contas o objetivo maior desse programa, Os Bastidores, é ter esse espaço. A gente fica muito feliz. Nossos artistas sergipanos. Não pode deixar de ter esse espaço aqui para todos os nossos artistas sergipanos, independente do seu estilo musical, tá? Então é uma coisa que o Joás, tanto mencionou o Joás aqui, né? O Joás, quando criou esse espaço, e é um desafio manter esse espaço dia após dia, né? E olha lá, que vários episódios, várias temporadas, mas é justamente para trazer esse legado dos nossos artistas sergipanos, para que haja uma divulgação. São João tá chegando, né? E nós somos bem nordeste mesmo. Coisa boa. Mas isso não impede que outros artistas, gente, de vários estilos estejam aqui conosco, né? Então isso é o que está valendo a pena. Rose, depois que dá certo, depois que tá tudo voando, aí todo mundo quer vir, todo mundo quer. Mas eu acho que o sucesso é feito de constância. E todo dia você tá lá trabalhando, fazendo, esperando. E eu acho que é como fala a música. Deus aponta a estrela de que vai brilhar, né? Isso. Mas muitas vezes tem oportunidade e a pessoa não consegue, porque muitas vezes não tá preparada. Eu creio. E hoje, né? Qual seria o recado que você deixaria para um jovem artista que está começando a sua carreira aqui em Sergipe? Você tem uma experiência e tanto. Corta, né? Pra cá, corta pra cá, corta pra cá. Estuda, porque a música é uma profissão como qualquer outra. Se o advogado tem que estudar, se o engenheiro tem que estudar, se o médico tem que estudar, você não tem que ficar em casa parado, você tem que estudar também. É isso, o recado é esse. E cuide da sua carreira, que você é empresa. Quando você fala cuidar da carreira, seja um pouquinho mais específico para quem está ali ouvindo e começando agora. Seria a parte de marketing? A parte de tudo. Isso eu falo aqui para os jovens, mas eu falo para mim também, pra gente da minha faixa etária. Eu não tenho reciclagem. Eu não tinha hábito. Eu até estava comentando com vocês que eu preciso de uma assessoria de marketing, que é a pessoa justamente que vai mexer na minha rede social para dizer: Beto, eu preciso de um vídeo hoje. Beto, eu preciso de um vídeo. Até para te alertar, porque senão você entra naquela situação do amanhã, depois. Quase todo dia tem show. E aí você tem que fazer show, no outro dia você vai ter que descansar, mas você vai ter que tirar um tempo para poder dar atenção ao pessoal. Entendi. Que tá na sua rede social. Por exemplo, eu postava muito, não tinha quantidade de X de visualização. Depois eu vi que, sem querer, que às vezes eu demorava, sei lá, algumas horas, um dia meio sem postar. Quando eu vinha, eu tinha
5, 6 vezes visualizações. Eu digo, então é assim que funciona o algoritmo pra mim. Coisa que eu só parei pra notar depois que eu disse, nossa, eu preciso. Eu preciso, porque toda minha rede social, um pouco de seguidores que eu tenho, foi tudo visceral mesmo, foi tudo um a um, devagarinho, pessoas que gostavam, pessoas que saíam, porque entra muita gente e sai muita gente também, né? É uma... Eu fiquei, no começo, quando eu vi que saía, eu fiquei magoado. Ficou magoado? Eu fui procurar quem que tá saindo. Mas é muita gente entrando e muita gente saindo, não, pra saber não. Engraçado demais, depois, hoje eu fico rindo. Que bobagem, cara. Que bobagem. Às vezes as pessoas vêm, seguem você pra você seguir de volta. Eu sigo todo mundo de volta, né? Aí depois para de seguir, porque acho que só tem até uma quantidade que você pode seguir hoje em dia, né? Isso, tem um limite. Tem um limite, né? Aí tem que deixar de... Enfim. Oh, meu Deus. Mas vamos lá. Mas olha, se eu disser a você que você não está sozinho nessa neura de rede social. Como assim me seguia? Como assim diminuiu um seguidor? Eu sigo um seguidor a mais, um seguidor a menos. Gente, já fica a questão da saúde mental em jogo, né? Com essa coisa. Quando você fala assim, eu preciso de alguém na parte da mídia, da parte de marketing, eu acho que todo profissional que decide entrar em rede social para fazer a divulgação, acho que precisa desse profissional. E principalmente você que disse, canta no outro dia, tô cansado. Mas se tiver alguém te cobrando, peraí, eu vou ter que fazer essa gravação aqui, já me estão impedindo de ir para o meu trabalho. Joyce fazia esse trabalho às vezes de filmagem, às vezes de foto. A gente tá tocando, ele ia lá e tirava uma foto. Como eu falei, tirava 1 ou 2 fotos. Aquelas fotos, a gente não tinha uma qualidade top de vídeo ainda como a gente tem hoje os celulares. E não tem nem muito tempo, né? Não tem nem muito tempo. Como você vê como a tecnologia evolui assim absurdamente rápido. Fazer Joás de novo, né? Eu já falei. Mas é porque aquela máquina dele era abençoada. Diz que foi o Papa que batizou. Agora, pronto. Assim, meu telefone tocou, ninguém viu, né? Mas o Brasil quer saber. Conta-me. Solteiro, casado, namorando, enrolado de todos, bora. Não, eu tô traumatizado. Oxente, Estou traumatizado. Estou traumatizado. Gente, tão novo. Eu vou levar ele pro meu trabalho, no Top Sexo. Estou traumatizado. Conte mais sobre. Abra o jogo. As mulheres não querem nada da vida. O que é que está acontecendo no Brasil? Vou chutar de volta, porque ele jogou pra gente, né? Jogou. Você não acha que por você tá cantando na night, não rola um ciúminho? Você com essa pegada jovial aí. Vou dizer, é só o boné, é só Entendeu? o playboy do boné. Depende. Ó, se eu disser pra você que quando eu trabalho geralmente na Zona Sul, olha que negócio engraçado. Eu sou visto como um funcionário também. Sou visto como um garçom, eu sou visto como um gerente, sou visto como alguém que tá trabalhando lá. Porque as pessoas de lá também moram por ali e já me veem há muito tempo. Elas não me veem como um artista, alguém que eles... Muitas vezes as pessoas entram e saem nem nesse pedaço da cidade, que é o que eu trabalho, em festa particular do mesmo jeito. Mesmo jeito, eu entro na festa particular e saio do mesmo jeito. Você não ia querer contratar um cara que chegasse na sua festa particular e sorrindo pra todas as mulheres. Tem um bocado de mulher casada. Então isso não funciona, não acontece. Talvez aconteça, não acontece no meu nicho. Talvez aconteça no nicho de eventos maiores. Entende? Eventos, por exemplo, o pessoal que vai pro baile. Não tem o baile ali? Uhum. Conhece o baile? O baile é um lugar que vai um pessoal mais jovial, o pessoal que vai pra paquerar, o pessoal bonito, o pessoal que hoje faz como é que eu falo? De noite da cidade do pessoal mais jovem. Se eu tocasse lá, possivelmente seria até assediado. Possivelmente, pelo pessoal um pouquinho mais velho. Seria. Mas assim, nos bares que eu toco, não, porque é mais família. Não acontece. Quando a pessoa tá solteira, se fosse alguém interessante, a pessoa até gostaria que acontecesse. Mas não acontece por causa disso. Mas esse traumatizado. Eu tô traumatizado porque meus últimos relacionamentos foram horrorosos, assim. Mas assim, foram horrorosos por minha culpa mesmo. De permitir que algumas coisas acontecessem. E foi segurando. Mas hoje em dia eu tô tranquilo, minha vida, como eu falei, minha vida é muito boa, muito tranquila. Mas fechou a porta, esse traumatizado? Ou tipo assim, mas a gente precisa. quem for lá no Bet Salles com 2 L's, pode adicionar, mandar um direct. Oi, gatinho. Não, pode falar comigo, eu converso. E se vier com a conversa que eu não gosto, eu falo logo de Deus. Ai, Deus abençoe.
Assim eu faço. Salmo 91. Já chama no salmo e tá tudo certo. Na verdade, quando você sai de um relacionamento, como eu falei, né? Eu já tenho algumas décadas, né? Então, quando você sai de um relacionamento, o melhor é você se refazer, você ficar mais tranquilo. O que eu tô preocupado hoje em dia, não é preocupado, né? É empenhado em fazer meu melhor. Hoje mesmo eu malhei com um brother meu, aí depois a gente saiu. Ele disse, vamos almoçar, pô? Eu disse, vou não, porque eu vou pro bastidores. Então eu quero ir pra casa, eu quero chegar cedo, eu quero separar roupa, eu quero não fazer as coisas com pressa. Eu quero fazer não eram os bastidores hoje? Então é isso que eu tenho que fazer bem feito. Acabou. A minha preocupação é essa. A cada dia o mal dele. Ô Beto, tem alguma música sua ou alguma música que você gosta de cantar que na hora que você tá ali cantando ela, no canto do olho, talvez esquerdo, começa uma lagrimazinha? Uma música assim que realmente, de verdade, lhe emociona? Não tem uma música. Tem algumas músicas e de alguns momentos. Eu já fiquei emocionado com Quando Eu Estou Aqui. Eu tava tocando no Natal do Macai. Eu tava tocando no Macai. E justamente o gerente ria porque eu tocava essa música no começo. E eu tocava, nos últimos 4 anos eu tinha tocado essa música. Aí ele, já sei qual música vai tocar. Mas quem chegava primeiro era o senhor e a senhora. O senhorzinho e a senhorinha. E quando eles vinham tocando Roberto, eles adoravam. E eu gostava da reação deles. Já me emocionei com aquela anestesiada do Murilo Ruff. Olha que diferente. Já me emocionei com Romaria, que é uma das músicas que eu acabo às vezes o show. Sou caipira, pira fora nossa, Senhora de Aparecida. Com essa. Então depende muito do público, né? É quem tá lá. A minha música é pra tocar a outra pessoa. Eu queria ter tocado o violão aqui, mas... Ou seja, depende muito da energia do local também. Da energia das pessoas. Não somente da música. Tem que ter um momento. E também eu me conectar com ela, né? Sim. Às vezes eu tô sozinho no bar. Tem um bar que eu gosto muito chamado Porto Madeiro. Eu toco lá, às vezes eles me botam de domingo, 1h da tarde. Imagina, eu sento lá domingo naquela cadeirinha assim alta. Quando eu olho do lado, a praia tá lá ali. Aquele azulzinho. Aí o cara me pede, tipo... O cara me pediu... Tem certos dias que eu penso nessa gente. Vocês não devem conhecer. Gente Humilde, essa música. Que é a música acho que é do Chico. E eu digo, caraca, ninguém pede essa música. O dia eu tava tocando no Namos, aí o cara me pediu, eu tava tocando, eu toquei um Shopee pra distrair, que é do Paulo Diniz. O cara disse, caraca, eu nunca imaginei escutar Paulo Diniz na praia. Então essas são essas coisas que me movem, assim, de tocar músicas que a pessoa diz, nossa, tocar um repertório diferente. Beto, a música pra você, se fosse pra colocar em palavras, Beto por Beto versus a música. O que é a música? A música me salva. De fato, é pra você. É a minha salvação. Porque senão eu já tinha endoidado. Nem pode ter essa pressão toda hoje, como eu falei, mas a pressão não tá de fora pra dentro. Muitas vezes tá de dentro pra fora. Né? Nem como você vê as coisas. E a música teve momentos que a música era o momento mais feliz do meu dia. Que naquele momento que eu fechava o olho lá. E muitas vezes você me vê de óculos escuros tocando, eu tô de olho fechado lá. Que é porque se eu tocar de olho fechado, a pessoa tá dormindo. Não, você tá sentindo a música, é diferente. Eu toco, e 70% do meu show eu não vejo. Juro pra você. Eu tô de olho fechado ali. Pra poder me conectar com o instrumento, com a voz e tudo mais. Perfeito. Gente, olha lá, está chegando o nosso momento. Está chegando a hora. Olha, da próxima vez que Beto Salles vier pra cá, gente, sabe essas entradinhas de música que ele deu aqui? Ele vai cantar pra gente. Eu ia fazer um fundo musical. Mas aí não foi. Joás não deixou. Joás não deixou, foi ótimo. Mas olha, gente, é sério, ele trouxe o violão. Não foi? Trouxe o violão. Trouxe o violão. Todo equipado. Trouxe pão. Trouxe pão. Eu trouxe uma listinha pra ele cantar, né? Trouxe pão, trouxe pãozinho. Passou na padaria, trouxe pãozinho. É o nosso lanchinho. Mas, Joás, engraçado que ele falou assim, as meninas estão com fome, traga 25 pães. Eu digo, tá bom. Quando chegou as meninas, não quero comer não. Então, dieta, então né? deixa aí, tá bom.
Era pra ele, né? Eu de dieta. Claro. Pronto, já está entregue, viu, Joás? Agora eu sinto muito por você. Entregue nada que eu comi também. Vou deixar ele comer sozinho E aí nada. nós já vamos terminando o nosso programa de hoje. Meus amores, muito bom estar com vocês, meninas. Boa sorte. Deus abençoe. Muito sucesso. Quando precisar botar um fundo musical, tamo aí, viu? Oh, delícia. Beto, muito obrigada mesmo de coração, né? Por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, nessa energia alta astral. Demos muitas risadas aqui nos bastidores, conhecemos. Se a gente fosse contar mais da sua história, a gente passaria aqui 2 horas de relógio, no mínimo. No mínimo, né? Depois você me convida pra gente falar de História pra sexo. Opa! Gente, eu vou deixar aqui registrado ao público. Olha, você, Beto Salles, vai estar sendo convidado pro Talk Sexy pra gente falar dessa questão do trauma. Bloqueios, mulher não quer nada. Eu adorei, eu gravei bem essas frases. Mas era piada, era brincadeira. Era, mas ó, são essas frases que eu ouço, eu como profissional ouço dos homens falando isso. As mulheres hoje não querem nada. Aí as mulheres também falam assim, ó, os homens não querem mais nada hoje, não tem que nada sério. Olha lá, eu estou ouvindo dos 2 lados. Então nós vamos trazer essa discussão pro Talk Sexy, sim, porque se eu ouço dos 2 lados, Eu também tá? acho. Então a gente precisa trabalhar isso e discutir isso, tá bom, gente? Nosso quadro é também dos bastidores, mas é um quadro bem diferenciado, bem ímpar, né? E Talk sex. Elas não querem nada. elas querem. Elas querem, eles dizem. Ou eles não querem nada, eles também não querem nada. Eu ouço dos 2 lados, tá? Tanto é, olha lá, que A tem. grande verdade é que todos os dois querem. Todos os 2 querem. Só esqueceram de saber como pedir. Exatamente, garoto. Tem nem idade pra isso. Muito bem. Mas além Nunca nem namorei, mas já sei como são as coisas. Au. E muitas vezes não é só o pedir, porque o pedir é só a fala. É como se expressa comportamento. E muitas vezes você fala algo, mas o comportamento é outro. Sua expressão é outra e o corpo fala, a mente. Então, assim, vamos estar conversando, gente, e aprofundar esse tema no Talk Sex, tá? Então, ó, beijo no coração de cada um de vocês. A Rafa, que agora vai estar aqui no comando dos bastidores. A Rafa e a Mirella. Tá, Bora, gente? Mirella! Terça-feira que vem, viu? Terça-feira que vem, né, Rafa? Próxima terça que vem. estamos aqui. Muito bem, muito bem. E muito obrigada mais uma vez, Beto, e a Valeu. cada um de vocês que nos acompanhou até agora. E não esquece, mais uma vez, gente, divulga, tá? Distribui isso, coloca ali o seu like, faz o seu comentário. A gente precisa que o YouTube visualize, entenda que esse programa é importante. E os nossos artistas sergipanos, eles precisam desse espaço, tá? E eu sempre digo, eles precisam, mas nós precisamos muito mais dos nossos artistas aqui, porque a música, ela faz muito bem para a alma. Não só a música, como qualquer expressão artística faz muito bem para nossa vida, tá? Então, beijo, 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 beijo no coração de cada um de vocês. Eu sosseguei. No contrabaixo, meu amigo Eto desce.